Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, eu sou Patrícia Calderon e está no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Eu queria agradecer a audiência e a parceria de vocês aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Hoje eu recebo o Dr. José Antônio Diniz, ele que é CEO da Connect Gene. A gente vai falar sobre testes genéticos que a cada dia mais tem se valorizado aí na questão de encontrar saídas para tratamentos mais assertivos em várias áreas, e é isso que o doutor José Antônio vai explicar para a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da JP News Fortaleza. Eu chamei o senhor de doutor porque, só para poder passar um briefing aqui, o doutor José Antônio é doutor em saúde pública, né, pela Fiocruz, diretor-presidente da Fio Saúde e cofundador da Connect Gene, que são esses testes genéticos. Então, eu queria que o senhor desse uma explanação, uma abertura para poder explicar para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo podcast, o porquê que chegou até essa questão dos testes genéticos, doutor. Ok, Patrícia, é um prazer poder falar com seus ouvintes, com você nessa manhã de sábado. Na verdade, tudo isso começou com o projeto Genoma Humano, que foi um projeto que envolveu cientistas do mundo todo, centenas de cientistas do mundo todo. Começou em 1990 e terminou em 2003. E em vez de uma viagem ao espaço, foi uma grande viagem ao homem para dentro de si mesmo. Foi a primeira vez que nós conseguimos, então, identificar todos os genes do Homo sapiens, todos os genes humanos, né? E a partir daí, de 2003, você vê que não é tanto tempo assim, não tem 20 anos, começaram a se desenvolver estudos relacionando os nossos genes com várias questões, com a predisposição a desenvolvermos doença, com a predisposição genética, a forma como nós metabolizamos carboidratos, principalmente como nós metabolizamos medicamentos, ou seja, todos os dias estão sendo estudados, principalmente na oncologia e também no estudo dos cânceres e na reação que as pessoas têm aos tratamentos e mesmo no auxílio ao diagnóstico. A genômica vem contribuindo sobremaneira para o que nós chamamos de medicina personalizada, hoje chamada ainda mais de medicina de precisão, né? Porque, de fato, nós somos iguais em 99,5% dos nossos genes. Esse 0,5% é que nos faz diferentes, que nos faz únicos, desde a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, até esses aspectos todos relacionados à nossa saúde. E esse 0,5% pode ser a cerejinha do bolo, né, no tratamento mais assertivo. Dentro desse 0,5% que tem todas as ricas informações genéticas que os estudos vão relacionando quais são os genes que interferem nos vários aspectos para desenvolvimento de doença, para metabolização de alimento ou para processamento de medicamentos, enfim, principalmente na área da saúde é onde mais cresce os conhecimentos advindos do projeto Genoma Humano. Mas não é só na área da saúde, é na pesquisa pura, é também na agronomia, na ecologia, em várias outras áreas. Mas eu queria continuar no tema saúde. O meu pai teve um tumor cerebral, um câncer de cérebro incurável chamado glioblastoma. E não tem cura, não tem tratamento. Em 100 anos a medicina não conseguiu evoluir em nada, mas ele tinha esse 0,5% de esperança no caso de uma mutação desse tumor, né? Para poder receber uma quimioterapia mais direcionada para o caso dele e dar uma melhor sobrevida aí para ele. Infelizmente Sim. ele faleceu, mas ele chegou a fazer esse teste pelo hospital Beneficência Portuguesa, que foi para o exterior para poder detectar se ele tinha essa mutação no tumor, né? Como vocês têm trabalhado nessa área da oncologia, doutor? Então, a minha empresa, ela não se ocupa de testes diagnósticos, mas é na oncologia, onde mais cresce justamente não só os testes que identificam a predisposição para a gente desenvolver câncer, como também a evolução dos tumores, como foi o caso do teste que o seu pai fez, para que se escolha, inclusive, na oncologia, onde os tratamentos farmacológicos são mais deletérios, né? Apresentam efeitos mais deletérios. Então, a farmacogenética é mais importante ainda nesses casos. Eu vou lembrar um exemplo que todas as pessoas vão identificar. Você lembra quando a Angelina Jolie fez um teste de 2 genes, BRCA1 e BRCA2, que eram marcadores para câncer de mama e para câncer de ovário, né?
Então, ela identificou que ela tinha 80, a avó dela tinha morrido de câncer de mama, a mãe tinha morrido de câncer de mama. Ela fez esse teste que identificou que ela tinha 87% de chance de também desenvolver. Foi quando ela não vacilou e tomou uma decisão radical de tirar as mamas e os ovários, né? Então, hoje, naquela época, ela investigou apenas 2 testes. Hoje, já se sabe que tem 30 outros genes que também são marcadores para esse tipo de câncer. Assim como nesse exemplo, né, há muitos outros estudos em vários tipos de câncer, mas não é do que se ocupa a minha empresa. O nosso laboratório ele trabalha mais para ajudar pessoas. Ele trabalha com teste de triagem genética neonatal, que é um teste, se eu puder falar dele agora, é um teste muito interessante. Ia ser até a minha próxima pergunta, porque eu ia entrar nesse assunto, porque a empresa do senhor oferece 3 produtos, né? E o teste da bochechinha que o senhor vai falar agora, né? Pode começar por ele, para poder explicar o que ele indica. Exatamente. Então, esse teste, ele é muito interessante porque o laboratório parceiro que desenvolveu esse teste, ele buscou identificar quais são as doenças graves, silenciosas e que se manifestam na primeira infância, mas que são tratáveis. Ou seja, que tem cura, que se você conseguir detectar precocemente, você tem altas chances de cura, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o teste do pezinho, ele analisa 6 doenças de cunho genético. O teste do pezinho ampliado, que acabou de ser aprovada uma lei agora, que amplia para cerca de 60 doenças, também de cunho genético, ele vai ser coberto pelo SUS a partir de junho desse ano, e o nosso teste, ele complementa esses 2 testes, analisando mais de 340 doenças, como eu disse, graves, silenciosas, e principalmente ele é importante porque são doenças tratáveis na primeira infância. Como é o caso do retinoblastoma, dessa notícia que nós assistimos recentemente no Fantástico, né? Da filhinha do Tiago Leifert e da jornalista Diana Garbin, que identificaram já um pouco tardiamente. Se feito logo depois do nascimento, nesse teste que é da bochechinha, porque também usa células da bochecha para fazer o sequenciamento genético, as chances de cura são altíssimas. Aliás, como eu disse, são doenças tratáveis, né, curáveis. O único câncer que é analisado no teste o único câncer é o retinoblastoma, por conta dessa possibilidade de altíssimas chances de cura se detectado ainda antes da manifestação da doença. Então, entre essas 320 doenças genéticas, uma delas pode ser esse tumor no olho? Exatamente. Então, na verdade, nós estamos falando de doenças raras, né? Mas quando a gente fala em doença rara, a gente sempre coloca isso como uma possibilidade distante da gente, né? Mas no Brasil estima-se que haja 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras, e 80% dessas doenças se manifestam na infância. Então, o teste, ele vê também, por exemplo, uma outra... Você ia fazer alguma pergunta? Desculpa. Não, eu queria entender se dentro dessas doenças o senhor poderia citar as mais frequentes que elas podem ser detectadas através desse teste. Então, a atrofia medular espinhal é uma delas, uma que ficou famosa aí também porque o tratamento glutárica, que é uma sensibilidade exagerada que o bebê desenvolve com a frutose, né? Não sei se você acompanhou o caso de uma jornalista de Minas Gerais, que ela falou, ela fez uma matéria, saiu no Instagram dela, que ela falava, eu matei os neurônios do meu filho. Ela não sabia que o menino tinha essa doença, essa variação para acidura glutárica, e ao dar a papinha de fruta, foi desenvolvendo isso e foi um problema irreversível para a criança. Mas são doenças que as mais conhecidas são essas, porque elas são raras, os nomes normalmente são nomes científicos, né? E agora, infelizmente, o que ficou mais destacado foi o retinoblastoma, por conta desse drama aí que foi vivido pelo casal aí, Tiago Leifert e Diana Garbin. Doutor, eu vou pedir para o senhor repetir, porque houve uma falha aí na sua transmissão, quando eu perguntei sobre outras doenças. Então, acabou que a gente não entendeu quais eram as doenças. Tá. Então,
como eu te disse, são doenças raras, né, de nomes científicos que são poucos conhecidas, pouco populares. Mas tem uma doença que é a atrofia medular espinhal, que a criança vai perdendo. É uma doença degenerativa grave, né? Há um medicamento aí que custa alguns milhões e por isso ganhou a mídia também, porque nós temos alguns casos no Brasil. É E, conhecida além como disso, AMI, né? isso, conhecido como AMI, exatamente. E uma outra doença que também teve uma grande repercussão no ano passado foi divulgada por uma jornalista da Globo Minas, em que ela falava da doença acidúria glutárica, né? Que é uma alergia que a criança desenvolve de maneira grave, que vai destruindo, inclusive, as células nervosas do cérebro do bebê. E ela fez até a manchete da matéria dela, era dramática, ela falava assim: eu matei os neurônios do meu filho, né? Então a criança nasceu normal, mas como ela não sabia que tinha essa alergia tão grave, ela acabou, ela mesma, ao dar uma papinha de frutose, quando entrou com a papinha de fruta, a criança desenvolveu essa doença. Isso poderia ter sido detectado também no teste da bochechinha. E qual que é a intolerância no caso dessa doença, doutor? Era frutose, se não me Frutose. engano. Mas tem mais elementos também. Eu estou falando de uma maneira bem simples, viu? Agora, quais são os outros produtos, os outros 2 produtos que pela empresa do senhor é possível realizar? Então, nós temos um teste o teste da bochechinha é feito pelo principal laboratório de genômica do Brasil. Nós temos um teste que é feito em Londres, que é um teste de nutrigenética. Esse teste, ele analisa nossas variantes genéticas. Antes é preciso dizer uma coisa, né? Nós somos a nossa genética e aquilo que a gente faz dela através dos nossos hábitos de vida, né? Genética não é destino. A gente tem como, através dos nossos hábitos, silenciar os nossos genes para que ele não se manifeste naquilo que a gente tiver predisposição a desenvolver algum problema, né? Então, esse teste nutrigenético, ele entrega 3 relatórios, um de nutrição, um de fitness e um de estresse e sono. O relatório de nutrição, ele é o mais rico, além dele olhar a nossa predisposição, a nossa sensibilidade ao sal, ao álcool e à cafeína, ele também olha algumas tendências a termos maior necessidade de macronutrientes, como é o caso de ômega 3, como é o caso de vitamina B e D. Por que é importante saber se nós temos sensibilidade aumentada ao sal? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ingestão de sal, nós somos mais sensíveis a termos alteração na hipertensão arterial. Da mesma forma, se eu tenho uma alta sensibilidade à cafeína, eu vou ter alguma interferência na qualidade do meu sono se eu consumir muita cafeína, principalmente depois das 4, 5 horas da tarde. O teste, ele traz esses insights muito interessantes, então, inclusive algumas intolerâncias, a predisposição à intolerância ao glúten e a predisposição à intolerância da doença celíaca, né? A doença celíaca é o glúten, a lactose, desculpa. A intolerância ao glúten Ao glúten é a celíaca. É a celíaca, é a doença celíaca. Doutor... E a lactose. Então, são insights importantes que ajudam o nutricionista, ajudam na pessoa que... Ela analisa também a forma como nós metabolizamos carboidratos. Então, se a gente tende a transformar carboidrato em açúcar mais rapidamente. Então, isso dá uma dica para que a nossa dieta seja menos rica em carboidratos processados, né? Enfim, como é que nós reagimos à gordura, quais são... E o relatório ele traz dicas também de gorduras, as boas, as gorduras que a gente deve evitar, de acordo com as nossas variantes genéticas. No relatório de fitness, ele diz se a gente tem predisposição a ter melhor resultado com exercício de força ou com exercício de resistência, né? Muitas pessoas se esforçam demais na academia para ganhar massa muscular, mas às vezes é genética essa impossibilidade de ganhar mais massa muscular. Ele identifica também os genes que podem mostrar se nós temos uma predisposição aumentada à lesão. Outros marcadores genéticos indicam se a gente tem uma capacidade maior ou menor de recuperação, mais lenta ou menos lenta, né?
E o teste, o relatório do estresse e sono, ele informa também como é que a nossa capacidade de tolerar um trabalho sob estresse, além da qualidade do nosso sono, nosso relógio biológico, se a gente tende a produzir melhor de manhã, de tarde ou de noite. Esse é o segundo teste, né? O terceiro teste, nós tratamos dele no seu programa de Saúde mental. Sexta-feira, de ontem, né? Uhum. Que são os testes farmacogenéticos. Podemos falar dele se você quiser, Sim, ou se sim, você não quiser fazer, não tiver nenhuma pergunta em relação ao teste nutrigenético. Não, então, eu ia, antes de entrar na parte dos transtornos mentais, que os testes genéticos, nós debatemos isso no programa de ontem, no Não Pira e Respira, no ar aqui pela Jovem Pan News Fortaleza às 10h30 da manhã, toda sexta-feira. A gente falou justamente que esses testes genéticos, eles podem direcionar o médico numa melhor conduta de tratamento medicamentoso para o paciente, né? Porque a gente sabe que esses medicamentos relacionados para transtornos mentais, às vezes eles acabam sendo muito testados no paciente antes de direcionar um. Mas antes de entrar nesse assunto, como o senhor falou sobre sono, a gente sabe que o distúrbio do sono é algo que traz grandes problemas, né, para muitas pessoas. Eu queria saber quais são as novidades de tecnologias aí em tratamentos que podem ajudar as pessoas a terem uma qualidade no sono. Hoje já tem, inclusive aplicativos, né? Vários aplicativos que ajudam as pessoas, e não são poucas as pessoas que sofrem com distúrbio do sono no Brasil, né? E alguns aplicativos, algumas técnicas de relaxamento, principalmente, que ajudam as pessoas que têm dificuldade com o sono. O teste genético, ele identifica, ele traz também insights a respeito principalmente de como a cafeína interfere na qualidade desse sono, mas também se a gente tem predisposição a ter uma maior ou menor dificuldade de desligar, de relaxar, de entrar num estado de descanso que é tão necessário para todo mundo, né? Mas principalmente na genética não são tão ricas assim as informações que podem ajudar ainda, né? Porque os estudos estão sendo desenvolvidos, ajudar pessoas que sofrem de distúrbio do sono. Né? Mas as pessoas que têm insônia e tomam medicamento para dormir, isso sim, os testes farmacogenéticos ajudam a pessoa a encontrar o medicamento que melhor funcione para ela e que tenha menos efeitos colaterais. Agora sim a gente pode falar sobre o que nós discutimos ontem no Não Pira e Respira, de forma um pouquinho mais resumida, mas que esses testes genéticos eles são importantes para poder direcionar uma medicação mais adequada no caso daquele paciente, né? Como isso é feito, doutor? Então, Patrícia, antes eu queria falar uma coisa, né, importante, fazer uma ressalva. Vários aspectos interferem na forma como nós metabolizamos medicamentos, né? Aspectos biológicos, aspectos imunológicos, a idade, o peso, a interação para quem toma mais de um medicamento e aspectos genéticos, né? Mas a farmacogenética, ela usa justamente os conceitos da farmacologia, os dois principais vetores, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética, que é a forma como nós absorvemos e como expelimos medicamentos, para nos classificar como metabolizadores normais ou intermediários, que é quando nós nos beneficiamos da dose da bula, e em classificadores ultra rápidos ou classificadores lentos, né? É isso que a farmacogenética faz. Ela tem alguns genes que indicam para o médico, o relatório é bastante amigável, mostrando para ele quais são os medicamentos que não vão funcionar para nós, quais são aqueles que o médico deve usar com cautela, e aquele que a dose da bula, se não houver outro tipo de restrição, deverá funcionar para a gente. Então, a gente falou muito ontem sobre os psicoterápicos, né? Mas não são só os psicoterápicos. Várias classes terapêuticas possuem medicamentos, os medicamentos mais importantes que são consumidos, por exemplo, os anestésicos, quimioterápicos, remédios para HIV, para tratamento da AIDS, remédios antidepressivos, antihipertensivos, antidepressivos nós já falamos bastante ontem, os antipsicóticos, enfim, são informações preciosas para que o médico deixe de usar conosco, como você bem mencionou, a metodologia do ensaio e erro na hora em que vai
determinar a dose exata ou o melhor medicamento que funcione para nós. Então, a farmacogenética, como você também entendeu muito bem, ela melhora a assertividade das prescrições médicas, fazendo com que a gente chegue mais rapidamente ao medicamento que melhor funcione para nós. Até porque as medicações, né, direcionadas a transtornos mentais, muitas vezes o paciente ele serve de cobaia nos testes, né, para saber em qual ele vai se adaptar ou não. E muitos pacientes acabam desistindo do tratamento porque não aguentam mais testar medicamento, né? Então, é interessante realmente esse teste genético para poder direcionar melhor a medicação para depressão e ansiedade. Dentro da saúde mental, existem outros testes que podem ser direcionados a outras doenças dentro dos transtornos mentais? Sim, na verdade o painel ele é bem amplo. Como eu te disse, talvez porque justamente esse sofrimento que você mencionou seja muito grande, mutila as pessoas, tiram elas do convívio social muitas vezes, né? Então há medicamentos para síndrome do pânico que são testados, há medicamento para TDAH, há medicamento para esquizofrenia, ou seja, na psiquiatria é onde há mais medicamentos testados, é onde os psiquiatras, já no Brasil também, são os que mais têm utilizado os testes farmacogenéticos atualmente. As duas especialidades mais importantes é a psiquiatria e a cardiologia, por conta do grande número de medicamentos que já estão testados. Um dos testes que nós oferecemos, que ele é específico para dor e saúde mental, analisa 140 medicamentos ligados à psiquiatria. Então, você vê que abrange vários problemas de saúde mental. Transtorno bipolar, síndrome do pânico, que eu já mencionei, e ansiedade, e esquizofrenia, né? Sem falar da depressão. Muitos pacientes têm depressão resistente a tratamento, né? E demoram muito para encontrar um medicamento mais adequado. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre a medicina de precisão, direcionado aí aos idosos, né? Que estudos relacionam ferro e colesterol à perda de memória e associam aí exercícios físicos à proteção da saúde cognitiva do cérebro, já que a gente está falando sobre saúde mental. Mas eu queria jogar agora para os idosos. Esses testes, eles servem para quê nesse caso? Para poder mostrar o quê para esse idoso? Olha, ele mostra, além de como que a alimentação também interfere na qualidade dessas outras questões de saúde, né? Na qualidade não apenas do sistema cognitivo, né? Mas como o exercício físico pode contribuir para que ele tenha um melhor resultado, O exercício físico deveria ser prescrito por todos os médicos, independentemente do que diz a nossa genética, né? Porque isso já está mais do que comprovado que isso é importante, né? Então, o teste genético, na verdade, ele é coadjuvante naquilo que eu falei, de indicar qual é o exercício em que a pessoa pode se dar melhor e se ela tem uma predisposição aumentada à lesão, por exemplo, ela tem que tomar um cuidado maior nos alongamentos, no fortalecimento de determinadas regiões musculares. Eu mesmo, quando eu corria, eu tinha muita lesão de panturrilha, né? E eu não sabia dessa informação, e meu teste apontou que eu tenho predisposição aumentada à lesão. Não chegou especificamente à panturrilha, mas já há testes que descem para regiões musculares, né? Mas eu poderia, por que essa informação seria preciosa? Para que eu alongasse melhor, para que eu fortalecesse mais minha panturrilha, para que eu evitasse essas lesões. Então, o teste, ele não é redentor para trazer uma bola de cristal para as pessoas, mas ele traz muitas informações que são únicas, que são nossas, que são próprias da nossa pessoa, porque nós somos diferentes de acordo com os nossos genes. Únicas e de forma preventiva, né? Porque quanto mais cedo você detectar algo que você possa resolver dentro do seu organismo, na sua saúde, e se esse teste genético, ele dá essa possibilidade, essa oportunidade, é incrível, né? Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa, no Jornal da Manhã, Entrevistas Especiais. Eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais uma entrevista especial deste sábado. Até uma próxima. Muito obrigada, viu, doutor? Eu te agradeço a você, seus ouvintes, e tenha um ótimo dia. Eu vou para um intervalo rapidinho e volto já já.
Olá, você que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã deste sábado. Estamos de volta. No primeiro bloco, nós falamos sobre células-tronco e de que forma que tudo isso pode beneficiar tratamentos na parte neurológica, né? Então, sobre depressão, ansiedade e esses testes genéticos aí ajudando, né? Contribuindo para que os profissionais indiquem medicamentos, né? Mais direcionados a cada tipo de problema cerebral. E falando ainda sobre cérebro, eu trouxe a jornalista, ela que é especialista em neurociências pela USP, Juliana Rodrigues. Ela também é idealizadora do projeto super legal chamado Neurociência Acessível e foi através desse projeto dela que eu conheci o trabalho da Juliana. Juliana, bom dia, obrigada pela sua participação aqui. Bom dia, Patrícia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, um prazer. Juliana, eu vi o seu Instagram, achei muito interessante, porque você tenta trocar uma ideia aí sobre algo que é muito complicado falar, que é o nosso cérebro, né? Mas você tenta esmiuçar de forma mais acessível, né? Fácil para o leigo, como eu, e qualquer um podendo entender sobre isso. O porquê que você teve essa iniciativa de abrir esse projeto e trabalhar isso nas redes sociais? A minha iniciativa foi porque eu trabalhava escrevendo artigos na área da saúde. E o que eu sentia falta? De conteúdos que fossem simples e acessíveis. Então, na verdade, eu tive que ir para uma plataforma científica para poder ter conteúdo bacana. Então, eu senti dificuldade indo para essa plataforma científica, porque era um assunto que eu não entendia nada. Então, eu tinha que me virar para descobrir o que significava aqueles termos na área da saúde, seja no cérebro ou qualquer outra área aí. Então, eu tive um insight. Eu falei, caramba, o cérebro, né? A gente tem aí a inteligência artificial, nós temos a tecnologia. Esse assunto, ele vai ser um assunto do futuro. As pessoas vão precisar entender como o cérebro funciona para elas entenderem uma série de funcionamentos do seu dia a dia, inclusive o seu contato aí com a tecnologia. Eu tive essa ideia e eu relacionei também a importância de entender sobre o cérebro na área educacional, na tecnologia, e entra uma série de assuntos aí que envolvem o cérebro, que envolvem esse conhecimento. Aí eu tive essa ideia e criei a página me especializei, né, estudei sobre neurociência e criei a página Neurociência Acessível desse projeto. E quem estiver acompanhando a gente aí pelo YouTube vai ter o nome do seu Instagram, né, que é Neurociência, aí depois mais um A, né, Acessível. Então, Neurociência Acessível. É muito legal, eu indico para você ir lá pesquisar. E deixar claro aqui que o nosso cérebro, né, Juliana, ele comanda a nossa fala, comanda a nossa visão, comanda os nossos passos, comanda os nossos movimentos, comanda as nossas emoções, comanda muita coisa, né? Então, um cérebro que não estiver legal, que estiver doente, ele pode ser prejudicial em vários aspectos aí do corpo. Aí eu queria fazer um bate-bola com você, porque eu vi uma postagem super interessante no teu Instagram sobre mito e verdade, né? Então eu vou lançar a perguntinha, você vai responder para quem está em casa saber junto com a gente. Usamos apenas 10% da capacidade do cérebro. É verdade ou é mentira? Um mito dos grandes, né? Como você mesmo, isso é mito. Como você mesmo disse, o cérebro ele comanda todo o nosso corpo, né? Boa parte aí do cérebro junto com o sistema nervoso, né? Então, você dizer que o cérebro, que nós usamos só 10%, já entra em contradição. Imagina, quanta responsabilidade tem o cérebro, quantas tarefas, é impossível você usar 10%. Então, a gente usa 100% da nossa capacidade do cérebro. Lembrando que quando existe uma lesão, ou seja, uma possibilidade de não usar alguma estrutura, o próprio cérebro ele tem um sistema neuroplástico, ou seja, ele consegue modificar os circuitos para te favorecer naquele sistema que você foi prejudicado. A gente usa 100% da nossa capacidade aí do cérebro. Bom, e nós temos 2 hemisférios, né? Então, do lado direito, do lado esquerdo, aí tem uma divisão que a gente chama de corpo caloso. A próxima pergunta é o seguinte, o hemisfério direito é mais artístico e o hemisfério esquerdo é mais racional? É mentira, é verdade? Outra mentira, tá? Patrícia,
Isso que você falou é muito comum, pelo menos eu vejo, eu acredito que vocês também, o público deve já ter visto essa imagem. Existe uma imagem muito bonita de um cérebro em que um lado ele está todo pintado, colorido, e do outro lado, que é o hemisfério direito, né, ele está ali dizendo que é cálculo, que é matemática. Isso é mito, o cérebro ele não trabalha com essa divisão, lado artístico e lado lógico, tá? Por quê? Ele trabalha em circuito, ou seja, várias áreas aí se comunicam para chegar a gente chegar a um desenvolvimento artístico ou para realizarmos um cálculo. Então, o cérebro ele trabalha de forma integrada. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, eles trocam informação, planificação, circuitaria. Eles não trabalham isolados. Por isso que isso é mito. Tá, a gente falou sobre algumas mentiras, mas eu imagino que o que eu vou perguntar agora seja verdade. Algumas partes do cérebro são responsáveis, por exemplo, tem uma parte do cérebro que é responsável pela fala. Tem a outra parte do cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Tem uma outra parte do cérebro que passa o comando para a gente andar, né? Falar, sorrir, enfim. Como que funciona esse mecanismo quando uma dessas partes ela não está legal? Isso é verdade, tá? Existem, como isso foi descoberto, quando um paciente, uma pessoa tinha lesão numa determinada área, aí a gente tem lá uma área responsável pela linguagem, tá? O que aconteceu? Esse paciente ele teve dificuldade de fala, ou ele teve dificuldade de interpretar mensagens que eram ditas. Então, isso é verdade. Cada estrutura mínima, né? Cada região no cérebro é responsável pelo movimento. A gente tem uma estrutura que é responsável pelo movimento, a gente tem sistemas aí, o sistema límbico que é responsável pelas emoções, junto com a amígdala. Então, a gente tem essa divisão. Só que é importante a gente frisar, embora tenhamos essa divisão, tá? Essas estruturas elas não trabalham isoladas, tá? Elas se comunicam uma com a outra para que a gente fale da maneira que a gente fala, que é complexo, que é interpretando, que é escolhendo palavras, que é interpretando emoções. Então, olha só o tanto de habilidade que a gente precisa ter para simplesmente falar, o tanto de circuitos, o tanto de pequenas coisas aí que a gente usa para se expressar. A gente usa a emoção para se expressar, a gente usa a lógica, a gente usa a noção espacial. Então, assim, quando tem uma lesão grave, porque o cérebro trabalha em circuitaria, quando existe uma lesão, o que ele faz? Ele tenta se conectar com outra estrutura próxima ou semelhante àquela que você foi lesionada para favorecer, para te ajudar. Tá? Isso acontece, vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tive um AVC, o paciente teve um AVC e ele está com dificuldade de pronúncia, né? Ele está com uma dificuldade aí de falar determinadas palavras. Na fisioterapia, ou no fono, ele fazendo os exercícios, no cérebro é formada uma neuroplasticidade, é o que a gente chama aí de neurogênese. Novos neurônios se conectam para que a pessoa consiga, com o estímulo, ela consiga aí desenvolver e praticamente, dependendo da área, se não for uma área crítica, normalizar a sua fala, normalizar a sua comunicação. Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente sabe que muitos estudos apontam que pessoas vítimas de Alzheimer, né, que começaram a praticar aí exercícios para poder desenvolver uma boa memória, têm tido bons resultados. Eu queria que você desse umas dicas para a gente de como ter boa memória, por favor. Existem várias dicas para ter uma boa memória e eu gosto de falar um estudo, uma pesquisa que foi muito interessante, que é uma pesquisa que foi feita com freiras, tá? É famosa na neurociência. Eles fizeram a seguinte pergunta, né, entre essas freiras. Por que as freiras, elas tinham uma longa vida, tá? Geralmente têm uma longa vida e sem demência. Então, vivem 100 anos, foram investigar qual que é a rotina dessas freiras, né, para que elas tivessem essa qualidade de vida, sem demência, sem Alzheimer. E uma vida cognitiva muito intensa. Eles foram investigados, descobriram que elas tinham uma rotina de alimentação, uma rotina de atividade física, de leitura, tá? E uma coisa interessante, de escrita também.
Então, essas freiras, elas tinham esses hábitos, e a partir desses hábitos que foram reunidos, a gente teve respostas aí interessantes para a prevenção do Alzheimer ou de vários tipos de demência, tá? A primeira delas claro, é a atividade física, principalmente a caminhada, não é nem a corrida, não são atividades intensas. Existem uma gama de estudos que falam que caminhar pelos 30 minutos ao dia, né, exercícios de baixo impacto que envolvem a caminhada, eles atuam formando novos neurônios na neurogênese. Então, isso a gente pode começar, não precisa envelhecer para poder ter essa prática. A gente pode já exercer na tenra idade essa prática. Então, para idosos também isso é muito importante. Ontem mesmo eu li um artigo falando da importância da suplementação. A suplementação que envolve as oleaginosas, né, estava falando da castanha do Pará. Então, o ômega 3, alimentos ricos, né, em oleaginosas, é claro, uma quantidade que seja indicada pelo nutricionista para cada organismo, mas também é muito importante para a memória, para a saúde cognitiva, a leitura, a escrita, e seriam essas aí as dicas. Já que a gente falou sobre atividade física, esporte, eu queria saber dos benefícios da meditação para o cérebro. Esse assunto, é óbvio, né? A meditação, ela beneficia o cérebro. Só quando a gente vai mergulhar nesse assunto, a gente descobre que existem níveis de aprofundamento na meditação. E que, na verdade, não é que a meditação, ela ajuda, né? É respirar, acalma, respirar, relaxa, mas esses benefícios, eles são mais profundos em algumas pessoas. Então, quanto mais pessoas, indivíduos que conseguem se aprofundar mais na meditação, eles têm mais benefícios. Tá? Mas é claro, mesmo a superficial, mesmo quem não consegue se aprofundar tanto, tem os benefícios da meditação, que é o relaxamento, que é a diminuição do estresse, melhora na qualidade do sono. Então, eles são comprovados e tem uma gama de estudos que validam, né, os benefícios da meditação. Tem pessoas que falam, não, eu não tenho paciência para meditar. Enfim, tem a prática de atividade física, que também é muito boa e tem benefícios aí muito semelhantes à meditação. No primeiro bloco, eu entrevistei um especialista em genética que oferece esses testes genéticos, principalmente para tratamento de doenças mentais, como depressão, ansiedade, e que proporciona para o especialista direcionamento mais assertivo na questão de medicação, né? Porque a gente sabe, eu sofro de ansiedade, então a gente precisa testar várias medicações para saber qual que você vai se adequar. A pergunta que eu te faço é o seguinte: como que a depressão e a ansiedade atuam no cérebro? O que a gente precisa? É dopamina? É cetralina? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessas substâncias. Boa pergunta. Na realidade, o que a gente pode dizer é que tanto a depressão... vamos lá, a depressão, ela diminui os comunicadores, né? As células que captam a serotonina. Então, a depressão, ela está mais relacionada aí com a serotonina, com esse neurotransmissor. E é um tipo de medicamento. E a ansiedade, ela tem excesso de não só serotonina, como de outros neurotransmissores. Então, por isso que a pessoa fica muito agitada. Mas, olha só como esse assunto é complexo. Patrícia, tem pessoas que têm depressão que elas são ansiosas. Ou seja, a pessoa, ela tem aquele estado de letargia, de muitas vezes desânimo, mas ao mesmo tempo, internamente, ela está muito ansiosa, né? E por isso que é complicado receitar um medicamento para pessoas que têm ou ansiedade ou depressão. Porque existem uma gama além da atuação desses neurotransmissores no cérebro, a pessoa, o paciente, ele relata as suas emoções, o que ele sente. Então, eu vejo assim, que é muito mais importante, na hora de indicar uma medicação, você ouvir a pessoa, ouvir o que ela sente, ouvir o relato dela, do que você partir para uma questão totalmente técnica, tá? Ou uma questão totalmente envolvendo que remédio X é de serotonina, esse é dopamina, não é bem assim. E muitas vezes
vai indicar uma medicação para um assunto tão complexo, vai ter que existir testes. Tá? Então, os testes, eles vão existir, muitas vezes um medicamento ali, como a gente está falando de um sistema complexo, vai ter que testar. E quanto mais aquele que está avaliando ouvir o paciente, ouvir o que ele relata, ouvir aquela história, ele vai conseguir também ter uma maior sensibilidade de indicar e de testar uma dosagem e de agir com mais paciência e ser assertivo. Mas eu queria entender de que forma que essa química que falta no cérebro, né, que desencadeia algumas doenças, que química que é essa? Como identificar que realmente está faltando essa química no nosso cérebro, que você citou aí a serotonina, que é a substância química da alegria, né, da felicidade, do êxtase, enfim. O que falta no cérebro para poder virar esses problemas como depressão e ansiedade? Em alguns casos, é possível você ver essa atividade de neurotransmissor e poder fazer essa avaliação a partir de exames que vê a conexão do cérebro. Tá? Só que ainda é muito vago você avaliar um estado de... esse diagnóstico de depressão e de ansiedade, ele ainda é clínico. Tá? Ele ainda é clínico, ele é baseado no que a pessoa fala e sente. Ele ainda não é... Por ser um sistema, a dopamina, a serotonina, ela se comunica, enfim, são bilhões de neurônios. Então, você imagina, você está visualizando ali no cérebro bilhões de neurônios. Então, imagina o quanto é complexo você olhar e dizer, olha, aqui é uma depressão, olha, aqui é uma ansiedade. Impossível. Não, mas não foi isso que eu... Não, mas a pergunta é outra, Ju. Desculpa te interromper. Eu queria entender o que falta no nosso cérebro para um psiquiatra falar assim, olha, você tem um quadro depressivo. O que mecanicamente ocorre no cérebro? Falta o quê? Que substância? Quais são essas químicas que a gente precisa ter para estar legal? Tá. No caso da depressão, maior quantidade de serotonina. Tá? Então, a medicação ela vai ser um recapsulador de serotonina da depressão. Tá? Da ansiedade, depende, é uma ansiedade que acompanha também uma depressão. Então, da ansiedade vai ter aí um inibidor de dopamina. Então, quando a gente fala de medicamentos, a gente tem um que captura, né, aqueles que se conectam, porque a pessoa está com uma queda de serotonina, no caso da depressão. Então, os medicamentos eles vão estimular, né, a serotonina e também as células que captam essa substância. Em relação à ansiedade, é inibidor de serotonina. Tá? Vai inibir, porque quando a pessoa está ansiosa, ela está excitada, certo? Então, vai ter que inibir. Mas em alguns casos não tem também inibidores que atuam juntos, que inibem a serotonina e também atua estimulando a dopamina. Então, cada medicamento ele tem uma ação específica de acordo com o que a pessoa relata mesmo. E aí o médico vai testar. É por isso que é tão difícil direcionar uma medicação, né? Por isso que eu falei desses testes genéticos que têm ajudado aí, através do DNA, a entender de que forma que o organismo daquele paciente vai reagir a cada medicação. Juliana, uma dúvida de muitos ouvintes aqui, o que acontece com o nosso cérebro quando nós estamos dormindo? Os sonhos, por que os sonhos acontecem? Que é tudo muito interessante essa questão das memórias, né? Por que a gente sonha, por exemplo? A gente sonha. Quando a gente dorme, né? Tem até um mito que falam em relação a esse assunto. Falam que o cérebro ele desliga, né, quando a gente dorme. Só que é o contrário disso. Dormimos e o cérebro ele continua consolidando as memórias. Então, ele continua fazendo o que a gente chama, assim, popularmente, né, de higienização. O sonho, por isso que dormir é importante, porque dormir atua com esse papel de organização das memórias. O que não foi útil vai ser jogado fora. E o que você estimulou durante o seu dia, o que foi bacana, principalmente relacionado a situações, um ponto importante, emocional, tá? O cérebro, ele memoriza situações que foram tanto positivas quanto também negativas, memoriza com mais facilidade. Então, ele vai fazer essa separação no momento do sono. E a gente sonha
de acordo com a neurociência, né, de uma maneira mais neurológica, porque todas essas cenas estão sendo ali divididas, articuladas. Então, tem esse momento, né, de organização de episódio. Então, você vai sonhar com alguma coisa que você viu no seu dia a dia, de repente você vai resgatar uma casa que você morou lá na sua infância. Então, o cérebro ele vai trabalhando, mexendo muito com a memória no momento que a gente está dormindo. E a questão dos pesadelos, Juliana? Pesadelos. Teve uma pergunta, principalmente, olha só que interessante, principalmente no começo da Covid, muitas pessoas estavam me falando que tinham pesadelos. Então, os pesadelos, eles podem acontecer, principalmente se você, em notícias que você vê no dia a dia que te alarmam, né? Por exemplo, uma pandemia, meu Deus, uma pandemia, o que vai ser, né? O que vai ser da população? Será que minha família vai ficar bem nesse cenário? Então, as preocupações e principalmente a ansiedade, ela pode gerar turbulências no sono. A pessoa tanto pode ter dificuldade para dormir, como também, ao dormir, ser incomodada por esses pensamentos, ser incomodada por essas preocupações, por essas cenas desastrosas. Então, os pesadelos, eles vêm muito da forma como a gente se sente no dia a dia e do que a gente sente também ao tentar dormir. O pesadelo, ele vem muito das nossas sensações mesmo. E a gente sabe que durante a pandemia, quem tinha algum tipo de transtorno mental deu aquela piorada, né? Quem não tinha adquiriu alguma coisa. Então, realmente, a pandemia mexeu com a saúde mental de todo mundo. Ninguém escapou e continua, né? Porque a gente não sabe até quando isso vai levar, quando que vai acabar. Enfim. Eu queria, para finalizar o programa, Juliana, eu queria trazer um pouquinho a realidade das crianças, né? A gente sabe que muitas crianças não gostam de estudar, os pais acham que são preguiçosos, não quer saber de estudo, mas quando, na verdade, pode ter uma patologia aí como déficit de atenção, né? Como identificar isso nos pequenos? Hoje, graças à informação, a gente está falando mais sobre esses assuntos de déficit de atenção, um professor, ele consegue identificar e apontar para o pai, né? E, de repente, eu conheço casos em que eu conheço uma moça que na adolescência, agora, já no segundo ano do colegial, ela, enfim, olha o trajeto dela, né, escolar, só foi identificado já praticamente adulta. Né? Então, a professora identificou que ela tinha essa dificuldade maior em concretizar as provas. Não quer dizer que esse assunto ele é tão complexo que as pessoas chegam a confundir. Déficit de atenção não quer dizer que a pessoa tenha uma dificuldade cognitiva. Tá? Não quer dizer isso. A pessoa pode ser extremamente inteligente, enfim, ter as suas habilidades ali cognitivas. Envolve uma série de comportamentos. Tá? Envolve tempo que ela precisa para realizar uma atividade, envolve muitas vezes uma maior ansiedade, uma maior dificuldade de sentar e ficar quieta ali. Enfim, essa criança ela precisa de uma outra dinâmica de ensino muitas vezes. Então, o que acontece? Com a informação que hoje está disseminada sobre esse assunto, um professor mesmo, ao identificar que o aluno ele tem um comportamento diferente dos demais, ele tem uma dificuldade, o mesmo comportamento físico, que é diferente. Ele pode hoje direcionar os pais, conversar, que dependendo da escola, do colégio, tem até equipes, né, dentro de escolas que também fazem esse apoio. Então, graças à informação, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, né, para poder ajudar essas crianças. Mas não é um diagnóstico simples, e apenas aqueles que convivem, principalmente os professores, são as pessoas que geralmente conseguem identificar esses comportamentos. E nada tem a ver com preguiça e friso, nada tem a ver com incapacidade intelectual, tá? Nem sempre. Existem vários tipos aí dentro dessa questão neurológica. Claro, vão ter as crianças que têm a cognição comprometida e vão ter as crianças que, no caso, apenas precisa de uma outra dinâmica. Por exemplo, essa moça, ela precisava de mais tempo para fazer a prova, tá? Mas era a mesma prova de todo mundo. Ou seja, não era capacidade cognitiva,
Ela tinha um déficit de atenção que exigia, ela precisava de mais tempo para executar aquela atividade. E quando os professores souberam disso, ela foi até o Hospital das Clínicas, fez lá os testes, e quando a escola adaptou o ensino para ela, ela começou a ter notas excelentes. Olha só que legal. É legal porque talvez essa pressão psicológica que ela não conseguia conviver, né? Então, realmente é interessante a importância do tratamento multidisciplinar, né? Muitas pessoas envolvidas de várias áreas para poder ajudar. Bom, eu conversei aqui com a minha colega de trabalho, porque é jornalista também, Juliana Rodrigues, ela que se especializou em neurociência pela USP e idealizadora do projeto Neurociência Acessível. O Instagram dela está aqui embaixo. Juliana, muito obrigada pela sua participação, foi uma troca de ideias super interessante. O cérebro é um mistério e a gente tentou falar um pouquinho dele aqui. Eu agradeço muito pelo convite de vocês, obrigada, Patrícia, pelo convite, foi um imenso prazer. Prazer é todo nosso. E para você que está aí assistindo o Jornal da Manhã, semana que vem mais um assunto aqui comigo. Então, fica aí, continue com a programação da Jovem Pan News Fortaleza. Eu, Patrícia Caldeirão, volto no sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui no Jornal da Manhã. Tchau!